Aula 6, Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Estamos agora no capítulo 14, os 7 eventos. Capítulo 14 é todo parentético. É aquela passagem que aparece, mas não faz parte da ordem cronológica dos fatos, ok? Por isso que nós chamamos de passagem parentética. São afirmações do triunfo final de Cristo e do juízo ou julgamento dos ímpios. Dos 7 eventos contidos neste capítulo, 6 são visões, ok? Visões. O evento restante consiste de uma mensagem celestial ouvida pelo apóstolo João. A primeira visão é a de um grupo de remidos ou redimidos felizes sobre o Monte Sião. As 5 visões restantes são de eventos executados por anjos. Em todo o livro do Apocalipse, é intensa a atividade dos anjos como mensageiros, interventores e executores das providências divinas, né? Bem como bem está escrito no versículo 14 do capítulo 1 do livro de aos Hebreus. Os redimidos triunfantes no Monte Sião são, independente de sua conotação terrena, é um dos nomes simbólicos do céu. Portanto, Sião representa uma forma poética de se dizer a cidade de Jerusalém ou até mesmo o céu. E sempre que Deus fala na Bíblia de Sião, ele fala com amor e afeição. Aqui, esse grupo, trata-se do mesmo grupo do capítulo 7. A diferença é que no capítulo 7 eles estão na terra, né? 144 mil, 12 mil de cada tribo. E do capítulo 14 eles agora estão no céu vitoriosos. Número 2, o Evangelho Eterno. Proclamação por um anjo, né? Trata-se de um anjo, mensageiro da misericórdia de Deus, mesmo em meio aos juízos daqueles dias. Deus chama pela última vez ao arrependimento os habitantes da terra, que naquela época não serão tantos como se pensa, dizimados que foram pelos juízos anteriores. No remoto passado, antes do juízo do dilúvio, o grande pregador Noé, anunciador, né? Anunciou a salvação através da arca. Ninguém se voltou para Deus com a pregação de Noé. Talvez aqui, em Apocalipse 14, aconteça o mesmo, ainda que os anjos preguem, né? Provavelmente, né? Aqui, na mensagem do anjo, note que não é a do Evangelho da graça de Deus que fora pregado pela igreja. É a boa nova milenar, né? No milênio, né, irmãos? Esses anjos, eles vão proclamar o Evangelho do reino no milênio. Anunciada pelos patriarcas e profetas de que o mal teria um dia o seu fim, sob julgamento, e o reino literal de Deus seria estabelecido na terra. Então, nós acreditamos que o milênio será literal. Temos uma dificuldade de entender como os anjos vão proclamar o Evangelho no milênio. De que maneira, né? Acreditamos que eles tomarão formas de um ser humano para então transmitir a mensagem de Deus. É o Evangelho do Reino, anunciado por João o Batista. É o mesmo que Jesus falou, né? Quando este Evangelho do Reino for pregado em todas as gentes, então virá o fim. Evangelho do Reino é aquele Evangelho que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, né? Conclamando a chegada do reino do Messias.
A queda de Babilônia é anunciada através de um anjo, né? A referência aqui é a futura cidade de Babilônia. Talvez a própria. O anticristo vai restabelecer. Ela está destruída no atual país chamado Iraque. Ela está destruída. Talvez venha a restabelecer. Ou será uma outra cidade que terá esse título. Talvez a própria Roma, né? Não sabemos ao certo. O vinho da fúria da sua prostituição são os falsos ensinos religiosos partidos daí. Talvez seja Roma com suas heresias de prostituição, né? Prostituição aqui não é prostituição literal, mas trata-se de falsos ensinamentos, heresias, né? Heresias. Número 4, os adoradores da besta e o julgamento. Aqui, um anjo anuncia um juízo extremamente severo, prestes a cair sobre todos os seguidores da besta. Fogo e enxofre são símbolos de tormento inexprimível. O Senhor já fez isso uma vez sobre Sodoma e Gomorra e as demais cidades da campina no Jordão, como Admá e Zeboim. Portanto, foram 4. Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Deus fez o mesmo com aquelas cidades, né? Lançando fogo, destruindo-as de uma vez por todas. A bem-aventurança dos mortos no Senhor. Olha que interessante aqui. As verdades deste versículo mostram que diante das terríveis circunstâncias daqueles dias, inclusive as densas trevas espirituais, será melhor morrer do que viver. Os crentes que porventura escaparem com vida durante a grande tribulação ingressarão no reino terrenal de Cristo, ok? De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 31. Mateus 24, 31. Os irmãos podem pesquisar. Os que morrerem pela fé irão estar com o Senhor. Serão, pois, bem-aventurados. Escreve: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, para que descansem e suas obras sigam. Os mortos que desde agora. Eu acredito que bem-aventurados os mortos que desde antes morrem no Senhor. Né? Por quê? Porque a sua salvação está garantida. Se morrer em Cristo, é ganho. Sua salvação está garantida. Nós acreditamos que quando os crentes morrem, os crentes fiéis e sinceros, Deus libera anjos, toma esta alma e leva até o terceiro céu. E ali fica em estado de gozo e de prazer e de alegria, ali no paraíso, cognominado de terceiro céu. E foi nesse paraíso, nós acreditamos, que o apóstolo Paulo ele foi levado até lá, né? E viu coisas grandiosas ali, apesar de ele não se auto-identificar, mas reconhecemos pelo contexto que fora ele próprio. Então, eu creio que bem-aventurados os mortos que morrem desde a ressurreição de Cristo. Dali por diante, eles entram na bem-aventurança. Glória a Deus. A ceifa dos gentios, né? A esta altura dos acontecimentos, o agrupamento das nações rebeladas contra Deus em Armagedon está às portas. Veja, a grande tribulação está aí em foco, os juízos de Deus estão caindo, as armadilhas de Satã através da besta do falso profeta estão aí solto, tentando destruir o povo de Deus, e tudo está correndo para a grande batalha no Armagedon, no Meguido, que é um vale de 100 quilômetros. Tudo está correndo para isso já. Já estamos aqui, irmãos, no final dos 7 anos. Aqui temos uma
Mas enquanto isso, só um lembrete, enquanto isso, a Igreja de Jesus, nós cremos nisso, irmãos, a Igreja de Jesus estará no céu, estará nas bodas do Cordeiro durante 7 anos, enquanto aqui na terra, desgraça, tormento, tristeza e angústia, lá em cima, glória, muita glória, alegrias e glórias e glórias e glórias. E eu digo, glória a Deus. Aqui temos uma antevisão daquela cena indescritível. O ceifeiro é justo, pois é visto sentado numa nuvem branca. Cor esta que indica pureza e justiça. O juízo ou julgamento é também justo, porque o juiz julga calmamente. Ele está sentado sobre a nuvem. Glória a Deus. Esta ceifa, mostrada aqui a João, é a das nações gentílicas, onde serão terrivelmente mortas. Ok? A ceifa de Israel. A ceifa anterior foi geral, no caso, a das nações. Mas esta aqui é a vindima, é a ceifa de Israel. Trata-se da ceifa só da videira, das uvas. No Antigo Testamento, a nação de Israel é mencionada muitas vezes como a videira do Senhor. Nesta ocasião, esta videira ou vinha é o Israel apóstata, na época destes juízos, né? Toda a nação de Israel que rejeitaram a Cristo. Me faz lembrar daquele texto que, quando Jesus estava ali sendo crucificado, os judeus disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Caiu, historicamente, em parte, no ano 70, caiu, em parte, com o chamado Holocausto, e agora cairá na sua totalidade na grande tribulação. O grande profeta Moisés, no último cântico, teve a mesma revelação do futuro juízo de Israel. Aqui, em Apocalipse 14, o anjo que saiu do altar chama essa videira, não mais de videira de Deus, mas de videira da terra, 2 vezes. Na parábola dos lavradores maus, Jesus alertou a nação de Israel sobre a sua decadente situação espiritual. É aquela mesma situação, irmãos, de Ezequiel 37. Aquele monte de ossos, recebendo músculo, nervos, carne, estando todos em pé, porém não possuindo o Espírito. Significa a nação de Israel sem Deus. Sem Deus. Falando das 7 taças, os capítulos 15 e 16 de Apocalipse descrevem os 7 últimos juízos divinos sobre o mundo, que durante os milênios da sua história sempre acumulou pecado sobre pecado, até transbordar a medida da ira divina contra o mal. É aquilo que a gente ensina, irmãos. A paciência de Deus tem limite. Deus é paciente, Deus é justo, bondoso, mas Ele também é justiça. E aqui trata-se do derramar da justiça de Deus sobre a face da terra. Estes últimos juízos, ou julgamentos, são simbolizados por 7 taças. Não são taças literais, tá? É apenas símbolos. Os juízos das trombetas, que precederam os das 7 taças, contendo as 7 últimas pragas, foram até certo ponto de alcance limitado. Lembram, os irmãos? Lembram? Quando eu falei que o juízo das trombetas era limitado, atingindo apenas uma terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, terça parte da vegetação, terça parte da vida marinha, terça parte da vida dos rios de água doce e assim por diante, sempre atingindo uma terça parte. Agora,
Deles está escrito que atingiram a terça parte: mar, fontes, rio, sol, lua e estrelas. Mas estes juízos das 7 taças atingem a terra na sua totalidade. Ai, ai, ai dos habitantes da terra. Na primeira taça, foi derramada sobre a terra. Ela não prejudicou a terra, como se deu ao soar da primeira trombeta. Caiu sobre os homens, assinalados com o nome da besta, e lhes acarretou chagas profundas e malignas. Portanto, a primeira taça atingirá os adoradores da besta. Lembrando que aquelas pessoas que viverem na grande tribulação, irmãos, que não adorarem a besta, nem o seu nome, nem o seu sinal, nem o seu número, elas não serão afetadas por essa taça, somente aos adoradores da besta. A segunda taça foi esvaziada sobre o mar, e as águas se tornaram em sangue, e todas as coisas em contato com o mar pereceram. Percebe, irmãos? Então veja bem, a segunda taça ela vai cair sobre o mar. A ideia aqui é de o sangue vai destruir toda a vida marinha. Veja que na taça, na trombeta, atingiu uma terça parte da vida marinha. Agora, com a taça, a segunda taça atingirá toda a vida marinha. Não sabemos por quanto tempo, ok? Só sabemos que não haverá peixe nem derivados para o povo comer. A terceira taça foi derramada sobre os rios e as fontes de águas, que também se tornaram em sangue. Ouviu-se uma voz proclamando a justiça de Deus neste ato. Ele castiga de acordo com o pecado. Sangue, agora sangue a beber. Deus lhes deu. Uma vez que o Império Romano tinha feito correr como água o sangue dos mártires, agora tudo que o Império, no caso da época, encontrava para beber era apenas sangue. E merecia isso mesmo. Ok? Então veja, a terceira taça ela vai cair sobre as fontes das águas. A ideia aqui é a de eliminar toda a vida de água doce. Não haverá peixe ou derivados de água doce. Ok? Com o derramar da terceira taça. Com a quarta taça, foi despejada sobre o sol. Este passou a castigar com seus causticantes raios e com fogo os homens maus. Mostraram-se tais homens tão pervertidos que blasfemaram o nome de Deus em meio aos castigos recebidos e se negaram a abandonar suas perversões. Veja, o profeta Isaías fala no capítulo 30, irmãos, que Deus vai aquecer o sol 7 vezes mais que de costume. Nós acreditamos que será com a quarta taça, ok? Grandes calores do sol para atingir as pessoas. Imagina, eles terão câncer, eles terão doenças terríveis com a quentura terrível do sol. Pastor, qual a temperatura do Sol? Segundo estudiosos, a superfície do Sol mede 6.000 graus Celsius. Irmãos, com a temperatura de 40 graus aqui na Terra, muita gente já passa mal e alguns até morrem. 40 graus, imagina 7 vezes acima de 40. Imagina 280 graus na Terra. A quinta taça foi esvaziada sobre o trono da besta, e o reino da besta se escureceu, se fez escuro e tenebroso, e grandes dores e males sobrevieram aos habitantes do reino, e chegaram a morder suas línguas em terrível angústia. Mas, na sua perversão, não decidiram abandonar os cultos aos ídolos. Então veja, a quinta taça veio sobre o trono da besta. E mais uma vez, aos adoradores da besta.
A sexta taça, sobre o rio Eufrates, ele seca, deixando livre o avanço das tropas que irão do Oriente para Israel para a batalha do Armagedon, que se avizinha. Deus, uma vez, já dividiu as águas do Mar Vermelho, de modo que Israel atravessou a pé enxuto. Mais tarde, ele fez secar totalmente o Jordão em época de enchente. Fez parar, né? Mais correto assim, fez parar. Outra vez, ele dividiu as águas do mesmo rio no tempo de Eliseu. Então veja bem, irmãos, sobre o rio Eufrates. A ideia aqui é que o rio seque, deixando espaço para os reis do Oriente passar. Quem são os reis do Oriente? China, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Aqui já estamos partindo para o final do Armagedon, para o final dos 7 anos tribulacionistas, ok? Com a sétima taça, é agora esvaziada e se afirma que todas as forças do mal não conseguem derrotar a causa da justiça. Quando o conteúdo da taça foi despejado no ar, ouviu-se uma voz vinda do trono no templo, a qual dizia: está feito. Nós entendemos aqui que essa taça é derramada no ar. A ideia aqui é de eliminar o fôlego das pessoas. Veja que o funil está apertando e Deus está devagarinho eliminando toda a raça da terra. Com esta prestação final da ira de Deus, houve manifestações da ira, trovões, relâmpagos, vozes e um terremoto. A imperial cidade de Roma é provável. Vendeu-se em 3 partes. Este número divino indica que a operação divina subverteu a cidade. Ok? Então veja, com a sétima taça, irmãos, já estão caminhando, né, para a volta de Cristo em glória. Porque após a sétima taça, Cristo volta gloriosamente. Termina-se os 7 anos, Jesus vem e ele virá para fazer 3 coisas. Primeira, eliminar o poder do diabo sob a ordem, sob o trabalhar da besta e do falso profeta, julgar as nações e estabelecer o milênio. Aqui, meus irmãos, findamos a 6ª aula do livro Apocalipse, portanto, revelação de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até a próxima aula. Shalom!